Graça e paz, amados e amadas do Senhor, que bênção, que privilégio, que alegria poder estarmos juntos mais uma vez, cultuando, louvando, glorificando ao Senhor. Essa noite fria, mas o Espírito Santo aquecendo os nossos corações. E essa comunhão, ainda que virtual também, aquecendo os nossos corações. O salmista, no Salmo 90, no verso 1, no verso 2, vai declarar: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Oh, coisa maravilhosa! É esse Deus, único Deus, Criador dos céus e da terra, que se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que se entrega na cruz do Calvário para nos purificar de todo pecado, que derrama seu precioso sangue para nos lavar de toda iniquidade, de toda injustiça, mas ressuscita ao terceiro dia, vencendo a morte e nos dando direito à vida eterna. E envia o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos cela para o dia da nossa redenção. É o nosso consolador, é o nosso instrutor, é aquele que nos capacita com dons espirituais e nos concede aí o fruto do Espírito. Louvado, exaltado, glorificado seja sempre o nome do Senhor nosso Deus. Amém. Pai querido, Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos por essa noite de culto ao Senhor, por essa celebração que o Senhor nos permite, ó Deus, realizar nessa noite, participar nessa noite para o louvor da Tua glória. Pai, receba as nossas orações, os nossos cânticos e também que a mensagem seja edificando as nossas vidas e Teu nome seja extremamente glorificado nesse culto, Pai. Ser Tu louvado, ser Tu glorificado, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Deus sempre fala, mas é importante que eu esteja disposto a ouvir a voz de Deus. Deus já está falando através da sua palavra, através da oração, vai falar agora através dos cânticos que o pastor Ednei estará ministrando, vai falar através do momento de intercessão que o nosso amado missionário Carlos César estará aí comandando, e também há de falar através da ministração da palavra do Senhor, que o pastor Ednei também estará trazendo para nós a reflexão. Aí tem certeza um desafio da parte do Senhor para o nosso crescimento, para a nossa edificação espiritual. Então abra seu coração, abra sua mente e que o Senhor esteja aí abençoando, iluminando a todos nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos e queridas, graça e paz, boa noite a quem foi chegando à medida que o culto já estava acontecendo, já tinha saudado os demais. De qualquer forma, graça e paz, vamos adorar ao Senhor através das canções, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos, que Ele nos dê discernimento, que Ele nos dê percepção de Sua glória e de Sua presença, seu agir, em nome de Jesus. Antes disso, deixa eu liberar a entrada aqui de alguém. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor, exaltado e bem
derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da sua glória, derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando na luz da sua glória, derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Abre, Senhor, os nossos olhos. Abre os nossos olhos, permita-nos vê-lo, Senhor. Queremos adorá-lo, cultuá-lo, em nome de Jesus. Esse próximo cântico declara a grandeza, a formosura, a majestade do Senhor. O nome dele é justamente Senhor Formoso És, cântico bem antigo, mas muito lindo. E é, na verdade, uma grande oração que nós podemos fazer nessa noite. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade, acende a chama, ó Pai, e uma vez brilhou, vem brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Eu não sei se você conhece essa canção. Se você conhecer, eu quero te convidar a cantar junto aí onde você estiver. E se não conhecer, preste bastante atenção a essa oração, que parece mais a oração de um salmista, e que pode ser a nossa oração nessa noite. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver,
quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Que essa seja a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado e bendito seja o nome do nosso Deus. Bom é louvar ao Senhor. Bom é cantar louvores ao Altíssimo e bendizer o seu esplendoroso nome. O nosso Deus, ele é majestoso, ele é grandioso. Por isso é que aqui nós estamos juntos, exaltando, engrandecendo a sua majestade. É certo que durante este dia que o Senhor preparou para nós, tivemos algumas dificuldades, algumas alegrias, passamos por momentos de desânimo, mas o Senhor se mostrou fiel e presente, e até aqui Ele tem nos sustentado. Por isso é que juntos agora, em oração, em súplica, apresentaremos ao Senhor a nossa gratidão. Apresentaremos ao Senhor as nossas dores. Apresentaremos ao Senhor as nossas petições, porque Ele é fiel para nos ouvir e nos atender de acordo com a sua vontade. Eu vos convido agora, nesse instante, se você puder, aí em sua casa, dobrar os seus joelhos ante ao Senhor. Se você não puder, incline o seu coração ao Senhor, para que ante a sua face nós estejamos rendidos, submissos e totalmente dependentes dele. Vamos orar? Senhor, Tu reinas, Pai. O Senhor está vestido de majestade. O Senhor está cingido de poder. Os Teus testemunhos são fiéis. Quão grandiosos, ó Pai, são os Teus feitos. E quão maravilhosa é a obra das Tuas dadivosas e fiéis mãos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, é que nós estamos aqui, ante ao Senhor, com o nosso coração inclinado diante da Tua grandeza, clamando por perdão. Perdoa-nos, ó Deus,
dos pecados que cometemos no dia de hoje, os intencionais e também aqueles que nós nem percebemos que cometemos, Pai. Em nome de Jesus, perdoa-nos e nos ensina a perdoar. O teu perdão, ele transforma. O teu perdão, ele nos permite nos aproximar cada vez mais do Senhor e compreender quão grande era a nossa dívida diante do Senhor, que ali na cruz foi rasgada, que ali na cruz foi paga, que ali na cruz nada e nem ninguém pode nos acusar. Não por nós, mas por causa do teu infinito amor expresso em Cristo Jesus. E ali os nossos pecados foram perdoados. Sendo assim, Pai, em nome de Jesus, declaramos ao Senhor a nossa total dependência, a nossa desesperadora necessidade de sermos conduzidos pela Tua voz, de sermos orientados pela Tua palavra, de sermos confrontados, ó Deus, pelos Teus mandamentos e forjados pelo Teu imenso amor. Ajuda-nos a confiar cada vez mais no Senhor, porque sozinho nós não conseguimos, Pai. Reconhecemos a Tua realeza, reconhecemos quão grande o Senhor é. E também reconhecemos que o Senhor se faz acessível para se ser um Deus relacional. E por isso nós podemos estar aqui falando contigo, Deus. Em nome de Jesus, ajuda-nos na nossa fraqueza, sustenta-nos, ó Pai, nas nossas dores e abra os nossos olhos, porque de fato nós queremos te ver. E o Senhor nos ensina que sem santidade ninguém pode ver ao Senhor. Por isso, faça-nos santos diante do Senhor através da tua palavra, mostrando-nos, ó Pai, qual é a sua vontade para nós, para sermos encontrados santificados diante do Senhor. Apresentamos ao Senhor as nossas limitações em buscar no Senhor as curas necessárias para as enfermidades, as curas necessárias, ó Deus, para continuarmos vendo a ação miraculosa do Senhor em favor do teu povo. Te somos gratos pelas altas que temos, ó Deus, tido conhecimento de pessoas que passaram pelo leito e ali foram tratadas pelos médicos e hoje estão entre nós. Tantos exemplos que poderíamos citar, mas não queremos ser injustos e esquecer de alguém. Por isso, ao Senhor, nós buscamos para que o Senhor agora lembre a cada um de nós os feitos maravilhosos do Senhor. Oramos também, ó Deus, em favor dos anciãos da nossa igreja. Continue, ó Pai, para o louvor da tua glória, dando a eles saúde, sanidade e disposição, sonhos para continuarem se alegrando no Senhor. Apesar de todo o distanciamento entre nós, por conta desse momento, o Senhor nos une através do Espírito Santo do Senhor, Pai. Muito obrigado, porque temos conseguido retomar as nossas atividades, porque o Senhor até aqui tem cuidado de nós. O Senhor até aqui tem sido fiel. Também não vamos esquecer, ó Pai, das famílias enlutadas, a família do teu servo que está aí com o Senhor agora, o pastor Genivaldo. Acalma o coração
do Fernando, do Vitor, do Davi, ó Deus, trazendo a eles e também a nós a certeza absoluta e plena de que o teu servo está contigo aí, aonde não há mais dor, não há mais lágrima e não há mais ranger de dentes. Das famílias enlutadas entre nós, da família Batista Betel, consola, acalenta, conforta os corações entristecidos, animando, trazendo a esperança viva que tem nome, e ela é Cristo Jesus. Quanto a nós, continue nos sustentando, Pai, para o louvor da Tua glória. Continue cada vez mais gerando em nosso coração, de acordo com a Tua vontade, a certeza de que vale a pena ser fiel ao Senhor, resistindo todo pecado e toda tentação que tão de perto nos rodeia. Por favor, Pai, em nome de Jesus. Agora, nós oramos pela vida do teu servo, pastor Regine, que irá fazer menção da tua palavra, e o teu Espírito ministrará em nossas vidas, usando do teu servo como instrumento. Repreende em nome de Jesus toda altivez que há dentro de nós. Repreende, ó Pai, toda autossuficiência pecaminosa humana que há dentro de nós, para que haja humildade e o teu ensino permaneça em nosso interior e as nossas atitudes evidenciem quem de fato é o nosso Senhor, o nosso suficiente Salvador. Repreende, em nome de Jesus, toda distração, que nada e nem ninguém, aqui onde eu estou, e nem tampouco nos lares dos meus irmãos, tire a atenção deles, e eles não percam, Deus, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite, para o louvor do teu augusto e santo nome. Perdoa-nos, essa é a nossa oração. Toma o teu servo em tua mão. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa petição. E nós oramos também, Pai, em favor dos governantes do nosso país, o nosso prefeito. Em tuas mãos nós o apresentamos, o nosso governador, nós intercedemos pela vida dele, e o nosso presidente também. Nós invocamos o teu santo nome em favor deste homem, a fim de que ele conduza essa nação de acordo com a tua palavra, porque bendita é a nação cujo o Deus é o Senhor. Dai-nos dependência necessária agora da tua voz, através da vida do pastor Regine, em nome de Jesus. Seja sempre o Senhor bendito e glorificado, desde agora e para todos sempre. Amém. Meu irmão, pastor Regine, está contigo, abençoado. Deus abençoe. Amém, meu irmão. Amém. Obrigado. Irmãos, irmãs, abramos então as nossas Bíblias. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25. Uma passagem bem conhecida. Se eu não estiver enganado, o irmão César pregou não faz muito tempo nesse texto. Não tenho certeza, mas acho que foi. Mas posso estar profundamente enganado a respeito disso. E eu quero compartilhar alguma coisa com você aqui, dentro desse texto, e compartilhar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Quero ler o capítulo para que a gente relembre, caso você já conheça, ou para que você conheça esse texto, caso você ainda não esteja familiarizado ou familiarizada. Tá bom? 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 25, começa nos dizendo assim, ó. Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido, em Ramá. Depois, Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico.
possuía 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosquiando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi. E ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm e não se sabe de onde? Então, os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau. Nabal, ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que a tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, as ofensas de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida, nenhuma culpa se ache em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firme e segura como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe como
por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito o meu Senhor todo o bem que prometeu e tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, que, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: Vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu que o seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: Aqui está a tua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos de meu senhor. Abigail logo montou num jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi, e tornou-se sua mulher. Davi também casou-se com Ainoã, de Jezreel. As duas foram suas mulheres. E Saul, porém, tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís, em Galim. Irmãos, este é o texto, é uma leitura relativamente longa, mas eu acho que é necessário a gente ler o texto inteiro para a gente entender do que todo o capítulo trata. E este capítulo é muito interessante porque ele trata de um ponto que é comum, não é algo incomum de ser encontrado nos nossos lares ou nas nossas famílias, infelizmente, que é a insensatez. Primeiro, eu quero voltar para o começo do capítulo, porque esse capítulo, embora não seja o tema central do capítulo, o autor fez questão de começar o capítulo 25 falando sobre a morte de Samuel. O povo de Israel, irmão e minha irmã, está aqui agora reunido e pranteando a morte de um homem, de um sacerdote, de um profeta, que, enquanto estava vivo, nem sempre foi honrado, foi obedecido e foi reverenciado como deveria ser por esse mesmo povo. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que o capítulo que começa falando sobre a morte de um homem de Deus poderia ter terminado falando sobre a morte de toda uma família de um homem insensato e sobre as consequências da decisão de um homem de Deus, Davi, agindo por impulso, agindo pela sua própria natureza, pela sua própria ira, se o Senhor não tivesse intervido ali e impedido Davi de cometer uma loucura. A princípio, a priori, eu quero ressaltar aqui, usando o relato do autor sobre a morte de Samuel, a importância de que nós honremos enquanto a vida. Não adianta nós não nos submetermos a uma liderança, a alguém que Deus levanta, seja dentro de casa, seja na igreja. Não adianta a gente ser uma pessoa rebelde, desobediente, obstinada e depois prantear. E eu acho que a presença do relato da morte de Samuel aqui não é à toa. Porque
a insubmissão, a desobediência, a incapacidade de perceber quem foi Samuel na história do povo de Israel, fez muitas vezes com que esse povo não se submetesse à liderança de Samuel. E o que acontece com Nabal aqui não é diferente. Veja só, vamos entender um pouco do que está acontecendo, né? Durante a estadia anterior de Davi está em Maom, capítulo 23, verso 24 e seguintes, né? Na caverna de En-Gedi, uma região próxima do Carmelo. Os seus homens, durante esse processo, durante o período que Saul estava perseguindo Davi, eles haviam, como nós lemos aqui no texto, servido de um muro de proteção para o rebanho ou para os rebanhos do próprio Nabal. E então, quando Davi retorna, e aí Davi está com os seus homens protegendo os rebanhos de Nabal, por livre e espontânea vontade, contra os saqueadores que costumavam atacar aquelas regiões. Quando Davi retorna ali para os arredores, sai de Maom ou de En-Gedi e volta para os arredores do Carmelo, ele volta para perto das terras de Nabal. E era tempo da tosquia, era tempo dos animais serem tosquiados. Isso acontecia até com uma certa frequência e era um tempo de festa. Acontecia em toda a primavera e no começo do outono. Então Davi, irmãos e irmãs, ele tinha uma esperança de que Nabal recompensasse, de alguma maneira, a Davi e aos seus homens, pelo trabalho que Davi e os seus homens tinham realizado de boa vontade. Queridos, honestamente, Davi e os seus homens mereciam uma recompensa. E qualquer pessoa que tivesse um pouco de juízo e os recursos que Nabal detinha, poderia muito bem ter alimentado os 600 homens que Davi tinha consigo. Nabal é relatado aqui como um homem muito rico, e o texto descreve que ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Não era nada absurdo separar alguns animais para alimentar esses homens que tinham arriscado a própria vida para guardar os bens daquele homem, que eles nem conheciam, chamado Nabal. Até mesmo por uma questão de gratidão ou de cortesia, Nabal deveria ter convidado Davi e os seus homens para participarem daquelas festividades do momento da tosquia dos animais. É óbvio que alimentar 600 homens no deserto não era uma tarefa das mais simples ou das mais rápidas. Mas a maneira como Nabal trata Davi e trata os seus homens é absurda, é ofensiva. Nos versos 10 e 11, e eu quero relê-los contigo, há uma declaração de Nabal para com Davi, que eu acredito, irmãos e irmãs, que é o centro do capítulo 25 aqui. Por quê? Porque aqui nos versos 10 e 11, Nabal diz assim, quando os servos de Davi vão falar com ele, dando o recado que Davi pediu que fosse dado. Nabal diz, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Então, perceba que ele já sabe quem é Davi. Quem é Davi e quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que eu deveria pegar o meu pão e a minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homem que vem não se sabe de onde? Eu quero que você perceba que Nabal não é alguém que desconhece sobre quem é Davi. Nabal não é alguém desinformado. Pelo contrário. Nabal é um homem que sabe exatamente com quem ele está falando. Nabal sabe que Davi é filho de Jessé. Nabal sabe da fama de Davi, queridos. O que Deus vinha fazendo através de Davi já era conhecido pelos 4 cantos da terra. E Nabal, evidentemente, sabia dessa fama. Sabia que Davi estava fugindo de Saul por causa de uma perseguição injusta. E, da mesma maneira que Abigail conseguiu perceber
o que Deus estava para fazer na vida de Davi, ao ponto de dizer que Deus lhe daria um reino e que esse reino duraria eternamente, que seria muito bem estruturado, era impossível que alguém aos arredores de Israel não tivesse conhecimento da promessa de Deus feita através de Samuel para a vida de Davi. Então Nabal sabia exatamente quem era Davi, sabia que Davi era o escolhido do Senhor, sabia que Davi era filho de Jessé e sabia que Saul estava à caça de Davi. Nabal é um homem insensato, tolo. É descrito como um homem de caráter duro e maligno, aqui no versículo 3 do capítulo 25. Quero que você perceba o coração de Nabal. Ele era da tribo de Judá, da família de Caleb, aquele Caleb que é um dos espias que insiste para que o povo entrasse na Terra Prometida. Mas eu acredito que o autor aqui, quando menciona o nome de Caleb, ele não está tentando trazer algo positivo, do tipo, Caleb era um visionário, obediente, temente ao Senhor, que foi e obedeceu, independente das circunstâncias adversas. Eu creio que o autor está usando o lado negativo do nome Caleb, porque Caleb significa cão. Então, aparentemente, o autor do capítulo 25 do livro de Samuel está tentando nos dizer que a conduta de Nabal, consciente, deliberada, era a conduta de um homem que agia como um animal irracional, obstinado, maldoso, devorador. O seu servo, quando vai falar com Abigail, diz que ele é um homem tão mau, versículo 17, que ninguém consegue conversar com ele. Ele era raivoso. A descrição que a palavra de Deus nos traz sobre Nabal é muito interessante, irmãos. É muito interessante. Quando esse servo vai conversar com Abigail, ele chama Nabal de filho de Belial, falando sobre a sua loucura. Você pode ver nos versos 17 e 25, aqui do capítulo 25. Verso 17 vai nos dizer, como eu li, ele é um homem tão mau, ou filho de Belial, que ninguém consegue conversar com ele. E no verso 25, meu senhor, não des atenção àquele homem mau, Abigail fala, e diz, Nabal, ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, tua serva não viu os rapazes que o meu senhor enviou. Essa é a maneira como a NVI traduz a palavra hebraica. Mas o sentido dela é um filho indigno. Ele é filho do diabo. Ele é louco, ele é insensato. Significa literalmente indigno na língua hebraica. E no Antigo Testamento é uma expressão que se refere a pessoas que intencionalmente transgridem a lei. Esse era Nabal. Irmãos e irmãs, Nabal não é só alguém que não dá ouvidos aos mensageiros de Davi. Nabal é alguém que insulta Davi. A resposta de Nabal aos servos de Davi foi um insulto indecoroso. E no Antigo Testamento, queridos e queridas, os homens davam muito valor à reputação, ao nome. Por quê? Porque se a gente lembrar, o próprio Davi não pensou duas vezes antes de lutar contra Golias, quando o filisteu estava insultando a Israel e ao Deus de Israel. Aliás, quando alguém em Israel era insultado, essa afronta geralmente recaía sobre a reputação do próprio Deus. É o que acontece com Golias, é o que acontece com os povos ímpios à volta de Israel. Quando insultam Israel, insultam ao Senhor. Se você abrir a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 21, verso 17, você vai ver que há uma pena de morte para qualquer um que insultasse, que amaldiçoasse, que maldissesse os seus pais. E embora Nabal não esteja amaldiçoando, não esteja insultando o seu pai, o que Nabal está fazendo é muito próximo de um crime que a palavra de Deus traz como passível de morte.
porque Nabal está agindo como um insensato, indecoroso, que insulta a fama, o nome, a reputação daquele que ele sabe bem quem é. Eu quero que você perceba que, sem dúvida, as palavras de Nabal, a resposta de Nabal, revelam o coração de um homem egoísta, arrogante e rebelde. Enquanto Abigail reconhece Davi como rei, se você observar verso 28 e verso 30, ela vai dizer assim, ó: esquece, eu te suplico, a ofensa dessa tua serva. Aliás, durante todo o capítulo 25, Abigail, se eu não estiver enganado, cerca de 15 vezes vai se apresentar como serva. Esquece a ofensa dessa tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti. Olha a convicção dessa mulher. Que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Agora veja o verso 30. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Abigail é uma mulher que tem os olhos abertos, como nós começamos cantando nessa noite. Abigail é uma mulher de discernimento espiritual. Abigail é uma mulher que, ao contrário do seu esposo, consegue enxergar Deus e onde Deus está e em quem Deus está. Ela não é insensata, como foi o seu esposo. Abigail reconhece Davi como rei e reconhece o rei que está comissionando Davi. Ela o chama de meu senhor, mas Nabal compara Davi a um servo rebelde. Lá nos versos 10 e 11, voltando para eles, Nabal disse: por que deveria eu pegar o meu pão? Não, na verdade, verso 10, parte B, diz assim: hoje em dia muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Nabal olha para Davi e diz assim: ele não passa de um empregado, de um escravo. Ele não é ninguém. Essas foram as respostas por trás, nas entrelinhas ali, da resposta de Nabal a Davi. Ele não é ninguém. Quem ele pensa que é? Por que eu tenho que ajudar Davi? Nabal, irmãos, ele olha para Davi e ele não consegue ver o que Deus estava fazendo. Nabal era simpatizante de Saul. A grande probabilidade de que Nabal não tenha auxiliado Davi e demonstrado toda a sua insensatez, porque ele era fiel a Saul. Porque Saul ainda estava ocupando o trono. Porque ele estava apegado a quem ocupava um lugar e não a quem Deus havia chamado para liderar o seu povo. E essa é uma outra evidência claríssima de que, embora Abigail fosse uma mulher capaz de discernir coisas espirituais, Nabal era um homem carnal, irracional, que só conseguia pensar no seu ventre, nos seus bens e nos seus gostos e prazeres pessoais. Lembrem que, quando a gente vai se aproximando aqui do finalzinho do capítulo, depois que Davi aceita os presentes que Abigail vai levar para ele, a partir do verso 36, diz que Abigail retorna a Nabal e ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de um rei. Cara, eu acho sensacional isso. Acho sensacional. Porque Deus havia levantado Davi para ser o próximo rei. E Nabal não o reconhecia como o futuro rei levantado por Deus. Mas o coração de Nabal era tão mau que ele se achava o rei das suas próprias terras, o rei da sua própria vida, o rei capaz de tomar as suas próprias decisões e decisões insensatas. Geralmente, quem não reconhece a presença de Deus no outro é porque tem o desejo de ocupar aquela função ou aquele lugar, tem algo mal resolvido no seu coração. E isso geralmente vai nos levar à destruição. Nabal era alguém que ficava alegre com o que não deveria se alegrar, bêbado, entorpecido, e que não conseguia enxergar o que Deus estava fazendo à sua volta. Abigail era uma mulher de fé,
que acreditava que Davi era o rei escolhido de Deus e que Saul era apenas mais um homem. No verso 29, ela vai falar basicamente isso. E ela confessa rapidamente que o seu marido não é digno de ser levado em consideração, porque fazia jus ao seu nome, louco e insensato. Irmãos e irmãs, primeira coisa que eu quero compartilhar aqui nessa noite com vocês, nessa rápida reflexão, até porque já são mais de 9 horas, a respeito das consequências de um lar, de uma família em que o jugo desigual, a desigualdade paira sobre a vida espiritual. Porque quando o servo vai falar com Abigail, ele traz umas palavras que precisam abrir os nossos olhos. Aqui no verso 17, depois que ele fala com Abigail, ele diz assim, ó, agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso senhor, Nabal, e sobre toda a sua família. Irmãos e irmãs, nesse tempo aqui era muito comum que os casamentos fossem arranjados pelos pais. E existe uma grande, imensa probabilidade ou possibilidade de que Abigail tenha aceitado se casar com Nabal não por amor, não por reconhecer nele um homem capaz de ser o seu cabeça, não por reconhecer nele virtudes, mas simplesmente para acatar o pedido dos seus pais, que devem ter ficado muito felizes por casar a sua filha com um homem muito rico. E aí, eu fico pensando quais são os critérios, embora hoje os casamentos sejam menos arranjados na nossa cultura do que antigamente, quais são os critérios que levam a algumas escolhas. Porque, infelizmente, existem mulheres hoje que têm buscado se relacionar com homens semelhantes a Nabal. Pelo que ele pode dar, pelo que ele pode oferecer, pelos bens que ele possui e não pela presença de Deus na vida dele. Existem homens que têm se relacionado com mulheres também movidos pelos seus próprios interesses, por aparência, por corpo, por estética, por várias coisas, mas não conseguem enxergar uma gota da presença de Deus nessas vidas. E vão constituir lares fadados ao fracasso. E da mesma forma, eu fico me perguntando, o que faz alguns pais se alegrarem com relacionamentos dos seus filhos que vão levar esses filhos à destruição? Só que esse é um ponto secundário nessa mensagem. O que eu quero chamar a sua atenção é que quando não há o discernimento por parte de um homem, e aliás, aproveitando a deixa, irmãos, homens, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, despertem. É estarrecedor, é assustador perceber como a esmagadora maioria dos homens em nossa igreja são indiferentes às coisas do Senhor. Conseguem falar sobre futebol, falar sobre carro, sobre motor, sobre construção, sobre milhares de coisas. Mas não conseguem discernir onde Deus está e o que Ele está fazendo à sua volta. Como Nabal, são insensatos, incapazes de compreenderem as coisas espirituais. E se não fosse pela vida das suas esposas, alguns deles já teriam morrido na sua insensatez. Queridos irmãos, em nome de Jesus, despertem. Sejam homens espirituais. Busquem a vida de Deus em seus lares. Salvem as suas famílias de ataques. E não é na força do braço, meu irmão. Não é na força do braço. Por outro lado, irmãs,
esse texto aqui nos ensina que seja um homem insensato ou uma mulher insensata que está habitando em um lar, a família está correndo um sério risco. E nós precisamos salvar as nossas famílias dos riscos que elas correm, risco de morte. E como nós fazemos isso? Intervindo. Suplicando, primeiro, reconhecendo onde Deus está. A postura de Abigail é: eu sei quem Deus levantou. Tem gente que não consegue ver quem Deus tem chamado, quem Deus tem levantado. É incapaz de se submeter àquilo que Deus tem feito à sua volta. Tem gente que ainda pergunta assim: quem é Davi? Ou quem é fulano? Ou quem é ciclano? Por que eu tenho que me submeter a A ou a B? Por que isso precisa ser dessa forma? Tem gente tão cego como Nabal, que não consegue ver o que Deus está fazendo. Que não consegue ver o que Deus já deixou de fazer em algumas pessoas, como fez a Saul. Nabal não conseguia entender essas coisas. Para ele, Saul ainda era um homem de Deus. Para ele, Saul ainda era alguém que deveria ser seguido. Nabal era alguém que não deve ser imitado. Se você, minha irmã, se casou com alguém como Nabal, primeiro, a pergunta é: por que você fez essa escolha? Pelo amor de Deus. Por que você foi escolher alguém como Nabal? Mas se esse é o seu caso, querida, seja qual for o motivo dessa escolha, ainda há a possibilidade de você salvar a sua família da destruição. Porque quem salva é o Senhor. Mas Ele espera que nós tomemos uma atitude. E a atitude de Abigail é sensacional. Ela reconhece onde Deus está, o que Deus está fazendo, quem Deus está levantando. Ela corre em direção a Deus, ali representado na pessoa de Davi. Ela suplica misericórdia ao Senhor, representado na pessoa de Davi. E ela entrega aquilo que era necessário entregar. Perceba, reconhecer, buscar, humilhar-se e entregar. Atitudes de Abigail. Mas, pastor, ela foi contra a vontade do marido. Sério? Fala para mim. A nossa primeira aliança é com o Senhor ou é com o nosso cônjuge? Porque se o seu cônjuge está indo contra a vontade de Deus, é muito mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E eu não estou ensinando que deve haver contenda num relacionamento, num casamento, numa família. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo que, para salvar a família de uma destruição, a gente precisa buscar a Deus acima de qualquer situação. Se as decisões do seu esposo ou da sua esposa são semelhantes às decisões de um insensato como Nabal, não espere que a desgraça aconteça para prantear, como fizeram os homens depois da morte de Samuel. É preciso reconhecer, é preciso buscar, é preciso humilhar-se e é preciso entregar o que precisa ser entregue. Por outro lado, queridos e queridas, existe a reação de Davi aqui nesse texto. Porque a reação de Davi foi no auge da sua ira. E ele diz: botem a espada na cintura e nós vamos acabar com todos eles. O texto hebraico, a NVI diz que não vai sobrar ninguém do sexo masculino. O texto hebraico é um pouquinho mais literal. Ele diz: ninguém que faz xixi na parede, ninguém que urina na parede vai ficar vivo. Porque Davi estava no ápice da sua ira. E ele ia matar todos os homens, todos os do sexo masculino naquele lugar. Só que se Davi tivesse feito isso, ele teria sujado suas mãos com um homem indecente. Ele teria derramado sangue sem que a lei lhe permitisse derramar aquele sangue. Porque Nabal foi insolente, inescrupuloso, mas ele não podia ser condenado à morte por aquilo. E aí o que Deus fez? Deus livrou Davi de cometer essa insensatez. Veja, Davi ia agir com insensatez para retribuir a insensatez de Nabal.
E aí eu fico pensando, Senhor, quantas vezes algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente fica tão indignado que acaba quase retribuindo mal com mal, né? Davi disse sobre Nabal: ele me pagou mal pelo bem que eu lhe fiz. E Davi ia acabar retribuindo com mal a maldade que Nabal lhe fez. Querido e querida, nunca devemos agir no auge da nossa ira. E graças a Deus, o Senhor é aquele que intervém em nossas vidas, nos livrando muitas vezes de reagirmos pecaminosamente ao pecado que foi cometido contra nós. Olha, eu dou graças a Deus às vezes em que o Senhor me refreia, quando o sangue sobe, o sangue ferve, quando eu penso em reagir. E esses dias estava lembrando de alguns episódios envolvendo um tempo aí de prática esportiva. Misericórdia, irmãos. É terrível. E eu agradecia a Deus por não ter permitido nem que eu falasse nada diante do que foi dito. Eu disse: Senhor, obrigado. Deus graciosamente interrompe a ida de Davi para o caminho que poderia destruí-lo e destituí-lo como rei. Olha que coisa. Davi, caminhando para se tornar um novo rei, sujaria suas mãos com sangue, ficaria manchado em sua reputação por matar Nabal desproporcionalmente ao crime que Nabal havia cometido. Ele ia carregar aquilo consigo para o resto da vida. Deus, preservando aquele que ele escolheu, diz assim: Davi, fica quieto aí, cara. E levanta Abigail e conduz Abigail pelo mesmo caminho que Davi estava indo. E o texto diz que Davi ia por um lado da montanha, Abigail ia por outro, mas eles cruzaram o caminho. Sabe o que é isso? Soberania de Deus. Deus livrando Davi. Enquanto Deus livrou a família de Abigail, Deus também livrou a Davi. Só que Deus não poupou Nabal. A gente leu, quando Abigail volta, espera Nabal se recuperar da sua embriaguez, e aí finalmente no outro dia ela conta o que aconteceu. E aí Nabal tem um derrame ou um infarto fulminante, e cerca de 10 dias depois o Senhor fere Nabal e acaba com a vida dele. E Davi agradece ao Senhor por tê-lo livrado de cometer uma insensatez, para vingar-se da insensatez que foi vítima, e por ter se vingado de Nabal no lugar do próprio Davi. Aqui está mais uma prova de que quem se volta contra Davi estava se voltando contra o próprio Deus, porque Deus o vingou. Irmãos, pelo amor de Deus, precisamos reconhecer o que Deus tem feito. Não podemos incorrer nos erros de Nabal. E se em nossa casa existe um tipo de relacionamento como esse, entre Nabal e Abigail, nós precisamos ser como Abigail, que intervém, que recorre, que se humilha, que se arrepende, que entrega o que é necessário. Salve a sua casa, salve a sua família da insensatez que talvez esteja levando à destruição. Seja você o homem do lar ou a mulher do lar. Deus está nos despertando para que nós não permitamos que nenhum tipo de insensatez, por parte de quem quer que seja, resulte na morte dos nossos. Abigail foi uma mulher extraordinária, de fé, de coragem, de humildade, de posicionamento. Espero que esse seja também o nosso comportamento, seja também a nossa atitude, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do nosso Deus. Eu amo a palavra de Deus e esse texto, ele tem um lugar em nosso coração. Inevitável não lembrar
O que Tiago diz, que na ira do homem não opera a justiça de Deus, e também Tiago diz que ele dá maior graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Este é um grande ensino contido nesse texto. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, estamos nos encaminhando para o encerramento deste culto prestado ao Senhor coletivamente. Mas tenho a certeza absoluta que individualmente nós continuaremos prestando culto ao nosso Senhor. Nesse encerramento, venho aqui vos fazer um convite para que no domingo, às 10 horas da manhã, eu, você, todos nós, estejamos participando da nossa sensacional EBD presencial, Apocalipse, um estudo de extrema importância, como toda a palavra de Deus. Não perca, domingo, às 10 horas, EBD presencial, na Rua Tambaú, número 70. Homem, mulher, venha, participe, esperamos por você. Também, simultaneamente, estaremos reunidos em nossa EBD, juntamente com os adolescentes e com os jovens, tratando de assuntos contemporâneos baseados pela palavra de Deus. 10 horas da manhã, EBD, e assim o Senhor permitindo, às 18 horas, estaremos nos reunindo como corpo do Senhor a prestar culto ao nosso Deus. Às 18 horas, também presencialmente. E ali juntos teremos testemunhos aonde o nome do Senhor será glorificado nessa tão transformadora e valiosa viagem missionária que acabamos de retornar. E se assim o Senhor permitir, teremos a presença do missionário Ronaldo conosco a confirmar ainda. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, Deus os abençoe. Tenhamos um ótimo final de noite e voltamos a nos encontrar para a glória do nosso Deus. Pastor Luizeto, é com o Senhor. Boa noite. Até mais. Obrigado, amado Pai, amado Deus, por esse culto que prestamos ao Senhor, por essa comunhão, pelos cânticos, pelas orações, pela Tua palavra, Senhor, que foi apresentada, e que sejamos servindo e seguindo o Senhor com fidelidade, com dignidade. Nossa adoração, nossa gratidão, pedimos perdão pelos nossos pecados e que o Senhor seja exaltado e seja glorificado através das nossas vidas e famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a imensa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e presente consolação do Espírito Santo, sejam com os filhos da luz, aqui, cultuando ao Senhor, e todos os filhos da luz, mundo afora espalhados, desde agora e para todos sempre. Amém.